a Neemias com o povo de Israel que tinha vindo do cativeiro e aqueles que ali ficaram, eles se colocaram no seu coração o propósito de edificar os muros. A cidade, Neemias chega ali e a Bíblia diz que por alguns dias ele anda no meio daqueles escombros, daquelas paredes caídas, daquele material todo queimado. Há 70 anos atrás houve ali um massacre, uma destruição, e agora ele vem autorizado pelo rei Ciro para reconstruir aquela cidade. E ele anda por aqueles locais e a Bíblia diz que ele senta e chora. Ele começa a chorar e vê como estava a cidade de Deus, o templo destruído, os muros destruídos, tudo acabado, tudo arrasado. O povo de Samaria crescia, se desenvolvia, aquele povo ali nas periferias daquela cidade destruída, e Neemias ajunta aquele povo e ele expõe o seu plano de trabalho. Nós precisamos edificar os muros dessa cidade, e o povo se junta a ele para fazer aquele trabalho. Como é importante, aos nossos olhos, era um trabalho totalmente material, a edificação dos muros. Mas quando nós olhamos para a cidade que estava destruída, o plano de Deus que estava por trás de tudo aquilo, nós vemos que aquela construção do muro era muito mais do que simplesmente um amontoado de tijolos. Existia ali um propósito espiritual. Existia uma expressão de coração de pessoas que queriam ver a obra de Deus restaurada. Levantando os muros, haveriam de levantar o templo. Levantando o templo, haveriam de oficializar o sacerdócio daquele local, a prestação das festividades, e enfim, a espiritualidade precisava ser restaurada naquele local. Então tudo começaria com aquele muro. E nós vemos nesse texto e no contexto dessa história, que um povo disposto a trabalhar para Deus, um povo que abre o seu coração sem medir esforços para restaurar aquela cidade. É interessante quando nós vemos Neemias e seus homens envolvidos num trabalho muito sério. Não era simplesmente o levantar do muro, era um trabalho que estava dentro de um plano, de um projeto de Deus e a aprovação de Deus. Na verdade, o futuro de Jerusalém e de Israel dependia daquela atitude, dependia do levantar daquela cidade, a reconstrução de toda a história, a restauração espiritual dependia dali. Ali era o primeiro trabalho que haveria que ser feito, as muralhas. Uma igreja, trazendo isso para o nosso tempo agora, para o nosso espiritual, a igreja também precisa de proteção. A igreja ela não pode estar aberta a tudo. A igreja é aberta a todos, mas não é aberta a tudo, não é verdade? Então, a igreja é assim. Existem muralhas doutrinárias, existem princípios espirituais, existem coisas espirituais que temos que praticar para ver o inimigo fora desse lugar. Se nós quisermos ter vitória espiritual, nós temos que estar disposto a construir muros para que o inimigo não venha adentrar a obra de Deus. Amém? E isto é princípios espirituais. Tudo na Bíblia, a partir do momento que você aceita Cristo como Senhor e Salvador, já não existe mais nada material. Tudo agora na sua vida é espiritual. Quando Jesus pregava para Nicodemos, você tem que nascer de novo. E se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino do céu. Ele falou: como é que pode ser isso? Vou entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? Ele falou: não. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. É necessário que você nasça da água e do Espírito, senão você não pode entrar no reino de Deus. Nós passamos por um processo chamado de nascimento espiritual. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós haveremos de ver alguns textos bíblicos que falam realmente disso. Em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1, diz assim: portanto agora
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O nosso caminhar, as nossas atitudes, os nossos hábitos agora são hábitos totalmente espiritual. Por quê? Nós não temos que lutar nem contra a carne nem contra o sangue, mas contra as astutas ciladas do diabo. Isso aí, estamos falando de um ser espiritual, e ele trabalha e age através de astutas ciladas espirituais para com a nossa vida. É por isso que temos que levantar trincheiras. É por isso que a Bíblia fala que você tem que tomar o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, calçado os seus pés com o evangelho da paz, usando o cinto da justiça. Por quê? Porque você tem que enfrentar um inimigo espiritual. Hoje não é mais mera casualidade. As coisas não acontecem por acontecer. Existe uma força maligna atuando, trabalhando por trás de tudo isso. Só que eu tenho um recado para dizer para você uma coisa nessa noite: maior é o que está conosco do que aquele que está contra nós. Glória a Deus. De nossa milícia, diz a Bíblia, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir a fortaleza. Conte com a vitória em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia.